Quando caminhava pelas estradas, as pessoas, e especialmente as crianças, assim que o viam aparecer, faziam o gesto de ajoelhar-se à sua passagem, em sinal do respeito que lhe votavam, coisa que a ele, na sua humildade, não agradava. Para evitá-lo, ensinou aos meninos alguns versinhos e lhes pedia que recitassem em alta voz, enquanto ele se ajoelhava no meio deles, divertindo-se por ser escarnecido. Querem saber, senhores, quem é o irmão Pedro? Vê-lo-ão sempre fora ir para frente e para trás. Perde mais tempo em conversar que o mal em reparar. Pelas estradas, na frente e atrás, sem de fato trabalhar, pensa ir o irmão Pedro também ao céu para passear. Indubitavelmente a estrofe mais conhecida e também a mais bela e profunda de todas é aquela que recitava com voz grave, parando em todos os cantos do caminho, soando sua famosa sineta. Falava em espanhol, naturalmente, e naquela língua, tem um som particular. Era assim: acordaos, hermanos, que a alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. Limpiade é o pensamento, temed é o mal que reiceis, vivide considerando que de morirábeis. Tradução: lembrem-se, irmãos, que uma alma nós temos, e se a perdermos, não a recuperamos. Limpai o pensamento, temei o mal que fazes, vivei considerando, que de morrer havemos. A imagem de Frei Pedro não foi valorizada de maneira justa quanto a capacidade intelectiva. Talvez pelo seu fracasso nos estudos alguns o consideraram estulto ou pouco inteligente, coisa que se demonstra falsa a julgar pela obra que realizou e que se estabeleceu com o tempo. Muitas vezes acontece que se confunda a simplicidade com a estupidez. Pedro não tinha facilidade para decorar, considere-se que o sistema de ensino da época era baseado sobretudo na memorização, nem lhe era fácil aprender as línguas. O latim era uma de suas principais dificuldades e deve-se considerar que, naquele tempo, as principais aulas eram dadas sempre em latim. Todavia, isto não é sinal de inteligências escassa, pois existem pessoas de talento que não possuem essa qualidade. Pedro de Betâncor tinha uma inteligência normal, clara e prática, não foi um talento extraordinário nem um gênio mas, sob certo aspecto, pode ser considerado como tal por muitos de seus atos e de suas intenções, que não poderiam ter explicação lógica fora de suas particulares iluminações interiores. Sua inteligência e sua capacidade de aprendizado eram tão grandes no período de seu apostolado que, como conta a história, numa ocasião em que se pediu a Frei Paio Henriques de Ribeira, então bispo da Guatemala, sua opinião sobre esse aspecto do irmão Pedro, ele se expressou assim: todas as suas qualidades são preciosas, mas julgo aquela do aprendizado a mais singular. Seu biógrafo Vázquez, que citamos com frequência neste livro, disse dele que o Senhor lhe comunicou tanta luz para entender o Evangelho que, mesmo não conhecendo a gramática, não só compreendia as palavras, mas lhes penetrava no espírito. Uma vez abraçada à vida religiosa, dividia seu tempo entre as ocupações na igreja e as visitas aos enfermos nos hospitais, aos leprosos e aos prisioneiros. Levava-lhes o que podia, roupas, pão, panquecas etc., que distribuía enquanto confortava espiritualmente. Não abandonava ninguém que tivesse necessidade, nem mesmo aqueles que, por certas condições especiais, provocavam repugnância ou repulsa nos outros, como era o caso de alguns anciãos leprosos internados no Hospital de São Lázaro, cuja enfermidade em grau avançado de decomposição fazia com que ninguém quisesse cuidar deles. Pedro ficou sabendo e uma vez por semana acorria à médica luz com as próprias mãos. Certa manhã, nos inícios de sua vida de terciário, recorreu a Frei Paio, pedindo-lhe autorização para mudar de nome, coisa que queria fazer já há muito tempo. Frade Paio assinou pessoalmente a autorização num documento que dizia assim:
relatou-me Frei Pedro de Betâncor que por sua grande devoção e desejo pretende mudar de nome e chamar-se Pedro de São José, e também que lhe seria um conforto que eu por primeiro o chamasse assim. Frade Paio, bispo da Guatemala. Voltando para casa, Pedro contou tudo o que tinha acontecido, pedindo a todos para ser sempre chamado, daquele momento em diante, de Irmão Pedro de São José, Frei Pedro de São José. Capítulo 6. A casinha de Maria Esquivel. Seus sentimentos de amor para com o próximo e a experiência cotidiana das suas numerosas visitas lhe inspiraram a ideia de fundar um hospital para os convalescentes, pois havia notado que muitos enfermos pobres, tendo escapado da morte nos grandes hospitais, morriam durante a convalescença por falta de cuidados apropriados. Mas, como sempre, não havia recursos econômicos. Certo dia, falou sobre isso com um homem de raça negra, ao qual estava prestando seus cuidados, e este, na sua ignorância e humildade, se apoderou da ideia e o ajudou a realizá-la. Marco, esse era seu nome, era um pobre escravo negro que tinha sido libertado porque sofria de uma doença chamada baile de São Vito, que o mantinha em contínuo movimento e o impedia de caminhar e de falar coordenadamente. Em compensação, Marquito, como era chamado afetuosamente, tinha uma mente muito vivaz. Sugeriu a Pedro que oferecesse, antes de tudo, algum sacrifício espiritual, pedindo luz ao Senhor. Depois, decidiram fazer uma peregrinação a 27 igrejas, em honra das 27 léguas que a Virgem Maria havia percorrido entre Jerusalém e Nazaré para visitar sua prima, Santa Isabel, e ao fim da jornada, procurariam o lugar e a quem recorrer para iniciar a obra. Começariam no dia seguinte e, nesse meio tempo, Pedro foi visitar alguns doentes muito graves, entre os quais se encontrava uma viúva muito boa e devota, chamada Maria Esquivel, que havia meses se encontrava em graves condições de saúde, piorando dia após dia. Encontrou-a tranquila espiritualmente, mas muito fraca, a ponto de fazê-lo temer que não passaria daquele dia. Sabendo que não iria poder fazer-lhe outra visita, dado o acordo feito com Marquito, Pedro pediu aos vizinhos que não a deixassem sozinha e que o avisassem, caso houvesse uma novidade. De madrugada, quando ainda estava escuro, iniciaram o percurso estabelecido. Marco quase não podia caminhar, balançava-se todo e sofria muito, razão pela qual Pedro resolveu andar de joelhos para lhe servir de apoio e, de tempos em tempos, carregava-o sobre os ombros. Prosseguiam, porém, felizes, invocando, em cada igreja que visitavam, luz do alto para encontrar o lugar onde iniciar o hospital para convalescentes. Naquele dia, fizeram mais da metade do percurso. Voltando ao Calvário, onde vivia, Pedro encontrou uma mensagem que o avisava da agonia de Maria Esquivel. Quando chegou até ela, estava sendo assistida pelo padre Leonardo Corleto, a quem ela tinha deixado o encargo de vender seus poucos bens para pagar, com o dinheiro arrecadado, as despesas de sua sepultura e algumas missas. Tratava-se de um pequeno terreno com uma casinha com teto de palha, onde ela vivia, e de um quadro da Virgem, do qual nunca quis se separar e que pretendia dar a quem o colocasse num lugar onde pudesse ser venerado publicamente. Pedro ajudou a enterrar a pobre mulher e com suas mãos usou a pá para atirar a terra no lugar onde o cadáver foi posto. Na manhã seguinte, muito cedo, quase na aurora, continuou com Marco a peregrinação, que terminou na igreja da Santa Cruz, exatamente perto da casinha de Maria Esquivel. Lembrando que tinham decidido escolher como lugar para o hospital aquele onde terminasse a peregrinação e sabendo que a casinha de Maria Esquivel estava à venda, Pedro dirigiu-se imediatamente ao padre Corleto para tratar do negócio. Este lhe disse que a venderia pelo preço de 40 pesos de prata. Pedro não possuía dinheiro mas, entusiasmado, foi em busca da soma, pensando a quem poderia apelar para recebê-la como doação.
Ora, aconteceu que 2 moradores honrados da cidade, Dom Alonso de Zapata, que era um dos padres da catedral, e Dom Francisco de Zamora e Marques, relator do Tribunal Real, tendo ouvido falar das obras de Pedro e querendo contribuir para elas de algum modo, haviam decidido doar-lhe 50 pesos de prata. Estes homens chegaram, portanto, no momento certo e, com sua oferta, permitiram a Pedro que pagasse os 40 pesos pelo terreno e a casinha de Maria Esquivel, com um excedente de 10 pesos para dar início aos trabalhos. O padre Corleto lhe deu o quadro da Virgem, que daquele momento em diante ficou conhecido como a Virgem de Belém, fundadora do hospital e mãe da ordem betlemita. A história conta que, quando Pedro tomou entre as mãos a imagem, experimentou emoção e tremor pelo grande respeito e veneração que lhe infundiu. Pediu, por isso, ao padre Corleto que aguardasse até que ele pudesse arrumá-la sobre um pequeno altar e levá-la em procissão, embora fosse pequena e humilde. Assim fez e naquela tarde, junto com vários sacerdotes, irmãos terciários e meninos da escola, foi buscar a imagem. Durante o caminho de volta, ela passava de mão em mão, enquanto os meninos cantavam e queimavam incenso. Finalmente colocada em seu altarzinho, Pedro convidou todos para rezar e pedir a ela proteção para o novo hospital. Dessa forma, levou o quadro ao seu antigo lugar, na casinha de Maria Esquivel, e ali a Virgem continuou a prodigalizar graças. Foram tantos os milagres que fez que Frei Rodrigo da Cruz, sucessor de Pedro após sua morte, contava que lhe tinha pedido para escrever um livro sobre os milagres que aquela santa imagem havia feito naquela casa. Contam que, certa vez, houve uma tremenda seca. Já era o mês de agosto e as chuvas, que deveriam ter começado em maio, ainda não tinham chegado. Todos os habitantes da Guatemala estavam muito preocupados com a provável perda das colheitas que iria causar fome. Além disso, a seca tinha trazido muitas doenças. Recorreram a Pedro e ele lhes sugeriu uma solene procissão com o quadro da Virgem de Belém pelas principais ruas da cidade. Assim foi feito e toda a população a acompanhava, rezando e pedindo a chuva. Estavam ainda na rua do retorno quando começaram a cair as primeiras gotas, que se transformaram, depois, num forte aguaceiro. Esta humilde casa que ainda existe num canto da cidade de Antígua, indicada apenas por um pequeno cartaz, foi o berço do primeiro hospital para convalescentes na Guatemala, uma obra de serviço assistencial aberta a todos, sem distinção, princípio daquela atividade de benefício público que, 300 anos mais tarde, seria conhecida como serviço social. Ali começou também a primeira escola pública de alfabetização do país e teve início a primeira comunidade betlemita, germe fecundo para seu futuro desenvolvimento. Pedro de Betancur comprou a casa em 24 de fevereiro de 1658, 2 anos depois de ter entrado para a Ordem Terceira de São Francisco. Pôs-lhe o nome de Hospital de Belém, pensando que, assim como em Belém na palha tinha nascido Deus que é caridade, no seu pequeno hospital nascia, sob outra palha, a caridade de Deus. Ao adquirir a casinha, pediu autorização para deixar a Igreja do Calvário e transferir-se para lá viver. A primeira mudança que ali trouxe foi a de construir, junto com Antônio da Cruz, irmão terciário que o acompanhou nas suas primeiras obras desde agosto de 1661, uma pequena cozinha com telhado para evitar incêndios, onde se preparava a comida para os pobres. Ainda com o resto dos 10 pesos excedentes da doação inicial, comprou 4 estrados de madeira, ou tapexos, pediu esmola de roupas e saiu ele mesmo em busca de seus convalescentes indefesos. A primeira paciente foi uma mulher de raça negra, uma pobre anciã inválida que encontrou perto da igreja de São Francisco. Ele mesmo a transportou em seus braços devido a seu estado de fraqueza.
Tratou-a com muito cuidado até que ela fosse capaz de fazê-lo por si mesma, mas para evitar desconfiança e malícia que não faltam nunca decidiu, daquele momento em diante, receber somente homens. O outro quarto disponível da casinha, uma ampla sala com paredes de argila pintadas com leite de cal e com piso de ladrilhos de terracota, era usada para diversos fins conforme a hora do dia, de manhã, como enfermaria, de tarde, como pequena escola de alfabetização, onde se ensinava aos meninos e aos adultos, em seguida, durante a noite, tornava-se oratório, onde se cumpriam práticas espirituais. Pouco a pouco, tornou-se maior, a casinha de Frei Pedro, como a chamavam, embora a ele agradasse o nome de Casinha da Virgem dos Meninos. Graças às generosas doações, em 1661, Pedro foi capaz de comprar de uma mulher de cor, chamada Mariana Mayor, pela soma de 20 pesos, um pequeno terreno que confinava com o seu. Em 1663, por outros 30 pesos, comprou ainda um trecho vizinho, e ambos serviram para ampliar sua enfermaria. Entre as primeiras construções que ele e os irmãos terciários que mais tarde se tornaram seus seguidores fizeram com as próprias mãos, encontravam-se pequenos quartos ou celas, para alojar sacerdotes anciãos, pobres, enfermos ou forasteiros, que depois divulgavam, maravilhados, a obra de bondade e de amor do irmão Pedro. À medida que o trabalho crescia, ele compreendeu que havia necessidade de uma autorização mais ampla para um melhor funcionamento e também para evitar a desconfiança e a inveja que não tardam em surgir quando alguém cumpre desinteressadamente obras dignas de mérito. No mês de novembro de 1663, fez pedido formal perante o representante do rei e do bispo da Guatemala, Frei Paio Henriques de Ribeira, a fim de que lhe fosse concedida a permissão legal para o funcionamento do Hospital dos Convalescentes de Nossa Senhora de Belém da Guatemala. Capítulo 7. Frei Payo Henriques de Ribeira, bispo da Guatemala. A partir desse momento, Frei Paio Henriques de Ribeira, da Ordem de Santo Agostinho, entra em contato como Frei Pedro, do qual foi, desde então, admirador fervoroso e protetor de maneira tal que iria assisti-lo até na hora da morte. Este ilustre personagem ocupa também um lugar especial na história da Guatemala, e na do México e dos outros países da América Central, por ter introduzido a imprensa naquela parte do Novo Mundo. Frei Paio compreendeu a necessidade de publicar livros naquela região ainda inculta e, como havia tipografias no vizinho México desde 1539, enviou emissários para ali buscar e trazer uma para a Guatemala. Seu entusiasmo foi tal que financiou a viagem de um tipógrafo, Dom José de Pineda Ibarra, o qual aceitou ir do México para a Guatemala, e lhe emprestou até a soma de 2.548 pesos e 6 reais, necessária para comprar as primeiras prensas, que chegaram ao país em 16 de julho de 1660, para grande alegria de Frei Paio, que ordenou a instalação numa casa no portal do município, na frente da praça principal. Atualmente ali se encontra o Museu do Livro Antigo. Frei Paio Henriques de Ribeira, natural de Sevilha, na Espanha, era de linhagem nobre por ser filho de Dom Fernando Henriques de Ribeira, duque de Alcalá e vice-rei de Nápoles. Tinha estudado em Salamanca, onde tomara o hábito da Ordem de Santo Agostinho. Antes, fora enviado ao México como vice-rei e arcebispo, depois fora transferido para a província de Guatemala no cargo de bispo, e aí permaneceu por 10 anos, de 23 de fevereiro de 1659 até 3 de fevereiro de 1669. Foi durante seu governo episcopal que Pedro realizou aquela parte de sua obra que pode ser considerada de maior importância. Frei Paio morreu na Espanha no ano de 1685 e sua figura é muito respeitada e apreciada na Guatemala.
A história conta que, tendo ouvido falar muito de Pedro, convidou-o para conversar com o fim de obter dele informações precisas sobre o hospital a ser erigido e os meios para construí-lo. Com sua característica humildade, Pedro lhe explicou que teria que ter uma enfermaria, uma sala para as orações e penitências, uma pequena escola para meninos, celas para sacerdotes e estrangeiros, etc. Frei Pai o escutou com muita atenção e, não compreendendo onde conseguiria o dinheiro necessário ou que meios teria para realizar essa obra que, segundo a descrição, seria muito grande, perguntou-lhe: Irmão Pedro, como devem ser essas salas e essa enfermaria, e que meios existem para tudo isso? Pedro encolheu os ombros e com toda simplicidade respondeu: É coisa que não sei, Senhor. Pois então, quem é que sabe? Pedro o mirou docemente e, com voz que denotava fé, respondeu-lhe: Deus sabe, eu não. O bispo se comoveu diante dessa expressão de fé profunda e imediatamente ordenou que lhe fosse concedida provisoriamente a licença requerida e que o ajudassem na construção. Designou como seu representante o sacerdote Jacinto de Miranda, admirador do irmão Pedro, mas com fama de ser bastante severo na autorização dos pagamentos. Ao mesmo tempo, enviou ao rei da Espanha, que era Felipe IV, um memorial contando sobre a bondade de Pedro e solicitando autorização real para o funcionamento do hospital. Este documento, que se encontra no arquivo da Catedral Metropolitana da Guatemala, diz o seguinte: Senhor, nesta cidade reside um homem natural das Ilhas Canárias, chamado Pedro de Betancur, que vestiu o hábito da Ordem Terceira de São Francisco. Sua virtude está acima de qualquer suspeita de mancha que possa anulá-la, suas obras são dedicadas unicamente ao serviço de Deus, sem mescla de outros interesses. Sua vida é muito semelhante àquela de São João de Deus. De modo particular, vendo que não possui capital maior do que o que lhe dão de esmola, além dos cuidados que presta a muitos pobres e enfermos dos hospitais, fez alojamentos em que recolhe os convalescentes que saem dos hospitais onde, passado o risco da doença, são dispensados porque não há espaço nem possibilidade para os convalescentes. Muitos destes antes morriam, enquanto que, agora, com a ajuda e os cuidados desse bom homem, recuperam a saúde completa. Este homem pretende que a obra seja permanente porque, vindo ele a morrer, poderia facilmente cessar. Assim sendo, com esse objetivo pede que Vossa Majestade lhe conceda a licença para fundar nesta cidade um hospital de convalescentes, que estará a serviço de Deus. Isto me obriga a fazer presente a Vossa Majestade a necessidade de conceder essa ajuda aos pobres enfermos pela virtude deste bom homem que, sustentado por Deus e pela santa piedade de Vossa Majestade, aumentá-la da sua parte, pois o crédito dignamente merecido pela sua vida reta o garante. Deus salve a católica e real pessoa de Vossa Majestade, pois a cristandade dela necessita. Assina, Frei Paio de Ribeira, Arcebispo do México, Vice-Rei da Nova Espanha, Bispo da Guatemala, em 23 de novembro de 1663. Por sua vez, em 28 de novembro de 1663, também Pedro escreveu uma carta ao rei, solicitando autorização para fundar seu hospital de convalescentes. Dizia o seguinte: Senhor, a necessidade imperiosa que os pobres convalescentes têm nesta cidade de Santiago da Guatemala, depois que saem do hospital, é grande, porque ali não recebem serviços de convalescença, remedie Deus como puder, e por isso peço a Vossa Majestade que, por reverência ao Santíssimo Sacramento e à Virgem Nossa Senhora, me conceda a licença para fundar um hospital para convalescentes e asseguro a Vossa Majestade que assim se renderá um grande serviço a Deus Nosso Senhor. Todos os cristãos devotos me ajudam com suas esmolas e me compraram um lugar onde há um quarto para esses pobres convalescentes. Ali acolho aqueles que saem do hospital e os mantenho e socorro com as esmolas de caridade que recebo. Pedro de São José.
Também o presidente e as ordens do Real Tribunal da Guatemala solicitaram e recomendaram a autorização para o Hospital dos Convalescentes, numa carta de 13 de março de 1665. Tais documentos e datas são de grande importância histórica porque assinalam na América o início daquela que, com o passar do tempo e com a experiência, se tornaria a atividade de serviço social. Diz um provérbio que, as coisas do palácio vão devagar. E assim aconteceu com esse pedido de autorização, que foi finalmente expedido, por meio de um envelope real em favor de Frei Pedro de Betancur, em 10 de novembro de 1666, assinado em Madrid pela rainha governante. Vale a pena transcrever aqui o envelope real, que continha a autorização oficial para a fundação do primeiro hospital de convalescentes no Novo Mundo, considerando que é um documento de grande valor na história da cidade da Guatemala. Eu, a rainha governadora presidente e auditores do Tribunal Real da cidade de Santiago da província da Guatemala. Numa carta de 10 de março último passado, em resposta a um despacho de 8 de setembro de 1664, explicadas as vantagens que poderão ter os pobres com a fundação do Hospital dos Convalescentes que Pedro de Betancur deseja realizar naquela cidade, o exemplo e a exemplaridade em que ele vive e o grande bem que irá derivar da dita fundação porque muitas pessoas estão esperando que seja executada para dotá-la de um rendimento adequado de modo que tenha durabilidade e permanência. Induziram-me a ser de opinião que por tudo quanto foi referido se poderia dar a licença que pede. Além disso, já houve aprovação do Conselho Real das Índias, em consequência da informação do bispo da catedral daquela cidade e de um memorial apresentado da parte de Pedro de Betancur. Levando em consideração as piedosas e convenientes razões citadas por vós para que se efetue a supradita fundação, deliberei conceder, como concedo com a presente, a licença e a permissão requerida a fim de que se realize a fundação do dito Hospital dos Convalescentes naquela cidade e sou grata pela piedade com que prestastes atenção a esta causa e vos recomendo e ordeno solicitude. Cumpra-se de modo que não falte ao hospital tudo quanto seja necessário para o sustento e alívio dos numerosos pobres, e eu estarei muito feliz por ter ajudado nessa boa obra. Na data, Madrid, 10 de novembro de 1666. Eu, a rainha. Por quase 5 anos Pedro esperou ansiosamente a suspirada licença sem nunca parar de trabalhar tenazmente para levar adiante sua obra, mas por uma daquelas ironias próprias da vida, ela chegou finalmente 8 dias depois da sua morte, ocorrida em 25 de abril de 1667. Em 2 de maio de 1667, durante a novena dos defuntos, chegou Antônio da Cruz, portador dos envelopes reais e da licença para a fundação do Hospital dos Convalescentes de Nossa Senhora de Belém da Guatemala. Chegou, como acontece com as coisas que requerem muita papelada e procedimentos, quando a obra já existia. Capítulo 8. Construção do pequeno hospital. Certa manhã, Pedro foi fazer uma visita ao sacerdote Jacinto de Miranda para lhe contar como ia a construção e lhe apresentar uma lista da madeira urgentemente necessária. O padre o ouviu e o felicitou pela tenacidade e por seu entusiasmo, mas não se ofereceu para ajudá-lo economicamente. Ao contrário, fez-lhe alguns cálculos, mostrando como tal obra iria custar muito. Pedro ouviu-o em silêncio e, depois, vendo-o um pouco indeciso, disse-lhe sorrindo: portanto, meu irmão, o senhor deve pagar as despesas daquelas salas. Irmão Pedro, ajudar-te-ei com alguma esmola, mas fazer tudo às nossas custas não poderei. Pedro ficou um pouco em silêncio. Em seguida, como que inspirado, pronunciou estas proféticas palavras que, no momento, o padre Jacinto não compreendeu: não se preocupe, pai e senhor meu, pois terá muito que fazer. Pedro saiu e o padre Jacinto ficou pensativo, sem descobrir como faria aquele bom homem para obter os fundos necessários para aquela construção ou, pelo menos,
para o material que solicitava com urgência e que não era pouco, pois exigia muito dinheiro. Ele não sabia, mas tinha certeza de que não sairia do seu bolso, ajudaria com pequenas esmolas e nada mais. Assim pensando, retornou às suas ocupações cotidianas e esqueceu o acontecido. Naquela noite, para grande surpresa sua, entraram em sua casa alguns índios, que vieram lhe oferecer para venda uma quantidade de madeira que tinham usado para diversas construções numa feira recente. Traziam várias mulas carregadas de forcados, vigas, suportes, eixos, barras e muito mais material em bom estado. Não queriam trazê-la de volta a seu país, preferindo vendê-la barato. O mais extraordinário é que toda aquela madeira coincidia exatamente com o pedido que, naquela manhã, Frei Pedro lhe havia apresentado. Padre Jacinto compreendeu, então, as palavras de Pedro. Comprou a madeira e, por meio dos próprios índios, enviou-a junto com uma mensagem, na qual estava escrito que, caso precisasse de mais alguma coisa, ele estaria disposto a fornecer-lhe imediatamente, coisa que desde então fez sempre. Deste modo, pouco a pouco, com a ajuda de muitos habitantes generosos e através de situações consideradas miraculosas por aqueles que foram testemunhas oculares, o pequeno hospital crescia cada vez mais, tornando assim realidade o sonho por tanto tempo acalentado por Frei Pedro, servir a Deus servindo ao próximo. Num sábado, tinha que pagar uma conta e o dinheiro não era suficiente. Precisava de 50 pesos, mas só possuía 30, que tinha deixado guardados com uma boa mulher que o ajudava nas suas obras de caridade. Dirigiu-se para Reaveluz, rezando para encontrar qualquer um que pudesse lhe oferecer os 20 pesos restantes, mas não encontrou ninguém. Chegou à casa da mulher, disposto a lhe contar sua pena, mas antes que pudesse falar, ela o impediu, dizendo-lhe: já sei que o senhor, irmão, quis pôr à prova minha fidelidade, pois me entregou 50 pesos para guardar, dizendo que eram 30. E entregou o pacote contendo 50 pesos exatos. O inverno se avizinhava e ainda faltava um pouco de madeira para terminar o teto do hospital. Sabendo que o capitão Francisco Gutierrez havia ampliado sua casa e que tinha uma sobra de madeira guardada numa oficina no fundo do pátio, Pedro foi visitá-lo para pedi-la. O capitão Gutierrez e sua esposa, Dona Isabela, admiravam Pedro e acolheram com prazer o seu pedido, cuidando apenas para que ele observasse que a madeira era pouca, somente uma sobra de estrados que dificilmente encheria uma carroça de bois. Isabela inclusive lhe disse, num tom meio brincalhão, que levariam somente 1 hora para transportá-los todos. Pedro agradeceu a doação e foi buscar 2 carroças de bois e vários ajudantes indígenas que começaram a carregar. Dona Isabela observou-os estupefata, vendo que saíam completamente carregados e pensou que tinham terminado. Mas sua admiração aumentou quando os viu retornarem e carregarem mais uma vez. Depois outra, ainda, mais uma, e mais outra. Dona Isabela, antes de tudo uma mulher, ficou tão curiosa que quis entrar na oficina para ver o que estava acontecendo, mas o irmão Pedro a parou na porta, dizendo-lhe sorridente: não se intrometa, irmã, nas coisas de Deus. Veja que ele sabe tudo o que faz e ama muito os seus pobres, e está feliz com aquele que lhe dá com liberalidade. Dona Isabela compreendeu que se achava diante de um fato miraculoso e respeitou, reverente, aquilo que seus olhos incrédulos viam. A história conta que, por 3 dias, as carroças fizeram mais de 100 viagens, tantas quantas foram necessárias para transportar a quantidade de madeira necessária para todo o teto, e que, depois que Frei Pedro se foi, agradecido, os esposos entraram na oficina e viram que as 2 cargas originárias ainda estavam lá. Com a mesma senhora, que era um pouco incrédula, aconteceu outro caso análogo. Dessa madeira excedente, ela tinha conservado 4 tábuas especiais para construir um móvel.
Ninguém conhecia o esconderijo, nem mesmo seu marido. Dona Isabela tinha se esquecido delas, mas certa manhã, apresentou-se novamente o irmão Pedro. Estava muito contente e lhe disse que São José o enviava para pedir-lhe algumas tábuas que ela tinha posto à parte, que tinham 4 palmos de comprimento e que correspondiam exatamente à medida e à qualidade de que o hospital necessitava. Dona Isabela ficou muda de estupor porque nem seus empregados, nem seu marido sabiam dessa madeira e muito menos um estranho podia estar ao corrente disso. Na verdade, possuo 4 estrados, disse a Frei Pedro, mas estou esperando que o carpinteiro os use para me fazer um móvel. Não entendo como o senhor possa conhecer os esconderijos da minha casa se nem mesmo meu marido os conhece. Não se preocupe, senhora, fui enviado por aquele divino carpinteiro que sabe ensinar, com a mesma sabedoria de Deus, a fabricar cruzes e foi um grande mestre ao fazê-lo. Só não fez aquela que ele carregou porque era fruto dos meus pecados. Ao dizer isso, as lágrimas brotaram de seus olhos e Dona Isabela, profundamente comovida e chorando, ela também, de emoção, não pode fazer outra coisa senão acrescentar: irmão, aquele que o envia e lhe disse que eu possuía estrados na medida justa e o lugar onde estavam colocados não posso negar nada, vá, pegue o que lhe agradar e, se for necessário, há também outra madeira para as armações das portas e das janelas. Carregaram num carrinho de mão as 4 tábuas e a outra madeira que seria útil para o hospital. Pedro se despediu, abençoando-a pela sua bondade. Dona Isabela, que era bastante curiosa, mal ele tinha saído, correu ao local para ver se tinha deixado alguma coisa, quem sabe uma prancha, e quase morreu de susto ao ver que, em vez das 4 tábuas, ali estavam 14 da mesma qualidade, tipo e medida das precedentes. Frei Pedro continuava a pedir aqui e ali para dar continuidade à sua obra, mas nem sempre as esmolas eram feitas com boa vontade ou dadas com a intenção de ajudá-lo. Havia um homem muito mau, ao qual não agradava dar nada a ninguém e, ainda que Pedro o soubesse, decidiu recorrer a ele. Este o recebeu friamente e, com o intuito de aborrecê-lo, disse-lhe: irmão, só tenho uma mula para lhe oferecer. Pegue-a se puder. Ele sabia muito bem que a mula era indomável, que ninguém tinha conseguido fazer-se obedecer e, muito menos, fazê-la trabalhar transportando cargas porque dava coice em quem quer que se aproximasse. E seu desejo era que a mula derrubasse com um coice o irmão Pedro. Este a aceitou com toda a humildade e agradeceu o presente, fazendo notar que tinha necessidade de uma mula que o ajudasse a transportar o material. Aproximou-se do animal, pôs-lhe a mão sobre o dorso e, diante dos olhos estupefatos de seu antigo dono, o animal manso e tranquilo começou a segui-lo como um cordeirinho. A partir daquele dia, a mula tornou-se uma colaboradora extraordinária. Transportava o material, trabalhava do nascer ao pôr do sol sem incomodar ninguém, obedecia à primeira voz e era a admiração de todos quantos sabiam como tinha sido indomável e selvagem. Carpinteiros, pedreiros e irmãos terciários que ajudavam na construção, todos amavam a mula pela sua mansidão, e os meninos, depois das aulas, nela montavam alegremente sem que ela nunca os fizesse cair. Um dia, enquanto trabalhavam, começou a chover torrencialmente e todos correram para se abrigar sob o teto. Só a mula ficou no campo aberto, tomando toda a água. Vendo-a, Frei Pedro a chamou com estas palavras: irmã mula, não vês que te molhas? Por que não te pões ao abrigo? Como se tivesse compreendido as palavras, imediatamente ela se dirigiu para onde estavam todos os outros, os quais, a partir daquele dia, chamaram-na de irmã mula. Certa vez, o animal adoeceu e Frei Pedro dele cuidou com a mesma diligência e afeto que usava para com seus enfermos. Esse quadrúpede, indicando que a maioria dos animais tem sentimentos, quis muito bem ao irmão Pedro e lhe foi fiel por toda a vida, ao ponto de, quando ele morreu,
ter provocado a admiração de toda a cidade porque, no cortejo em que estavam o bispo, o prefeito e todas as principais autoridades e dignitários da igreja e da cidade, caminhava tristemente também ela, a mula, com a cabeça curvada. E depois permaneceu estendida na terra como morta, demonstrando assim sua dor. Não sei se disseram a verdade aquelas veneráveis avós que contavam essa história, mas aquilo que sei e que posso repetir é que, assim que irmão Pedro foi sepultado, a comunidade de Belém convocou uma reunião para tratar de assuntos da ordem. Um deles, por incrível que pareça, dizia respeito às decisões a serem tomadas quanto à mula inválida que tinha envelhecido a serviço do convento. Devia-se matá-la para libertá-la dos sofrimentos e jogar seu cadáver como alimento de aves de rapina. Que ingratidão pagar deste modo pelos seus grandes serviços! Devia-se abandoná-la pelo caminho ou vendê-la ao primeiro passante para que a pobrezinha terminasse seus dias sob o chicote de algum dono. Que barbaridade expô-la a novas fadigas quando já estava tão avançada em anos. Nessa grave dificuldade a comunidade encontrou uma ótima solução. Já que a pobrezinha tinha sido fiel companheira do santo fundador, tinha prestado grande ajuda aos enfermos e tinha envelhecido nos trabalhos da casa, o natural era conceder-lhe sua aposentadoria. Sim, sua aposentadoria. A notícia imediatamente correu de boca em boca e por muito tempo não se falou de outra coisa senão da feliz aposentadoria de Belém. Quando morreu, os betlemitas agradecidos, em vez de atirá-la como presa às aves de rapina, deram-lhe honorável sepultura, aos pés de uma laranjeira do convento, sobre a qual um espirituoso escreveu o seguinte epitáfio: por mais que pareça portento, aqui jaz o irmão jumento, que foi famoso no Pio Belém. A paz seja com ele sempre. Amém. O afeto de Pedro pelos animais era especial, como vimos no caso precedente e veremos neste outro de que fala a história de um homem que, enfurecido, matou a pauladas seu cão e o jogou no lixo. Depois, arrependido, foi contar a Frei Pedro, o qual imediatamente foi recolher o cadáver, envolveu-o no manto e o levou a seu hospital. 2 dias depois, completamente curado, o cão voltou para o dono. Numa outra vez, Pedro demonstrou seu senso de justiça e de respeito pela paz num incidente ocorrido com um cavalo. Um cavalo vagabundo, que parecia não ter dono, foi levado em praça pública, onde passou vários dias amarrado, sem que ninguém o reclamasse. Somente Frei Pedro ia todos os dias levar-lhe alimento e água. Como a besta não podia permanecer para sempre lá, as autoridades decidiram confiá-la a Pedro para que lhe fosse útil no transporte de material para sua obra. O pobre animal estava fraco e cansado e Pedro, antes de colocá-lo no trabalho, manteve-o por vários dias num cercado próximo para que pudesse comer e correr livremente. Depois de poucos dias, restabelecido e relinchando com vontade de trabalhar, o animal se pôs a ajudar com mansidão no transporte dos materiais para a construção do hospital. Contudo, certa manhã, apareceu um homem enraivecido que dizia ser o dono do cavalo e o reclamava imediatamente. Pedro não estava, tinha saído para suas ocupações cotidianas do serviço público, razão pela qual os operários não quiseram entregá-lo, acrescentado que tinha sido declarado sem dono e confiado legalmente a Pedro. Mas o homem não queria ouvir a razão e enfurecido, balbuciando insultos, ia e vinha ameaçando. Nesse meio tempo, chegou Pedro. Com toda calma, perguntou o que estava acontecendo e, posto ao corrente, disse ao homem que, se o cavalo era verdadeiramente seu, que bem o levasse, mas que não perturbasse a paz de todos. Os pedreiros ficaram admirados com essa decisão que lhes parecia absurda, mas Pedro explicou que a paz valia mais que qualquer outra coisa material, fosse qual fosse. Se quiserem destruir a obra toda, acrescentou, dizendo que tal é a vontade de Deus, eu mesmo serei o primeiro que, sem contradizer, começarei a derrubá-la de preferência a perder a paz.
Lá esteve também outro homem, um religioso andaluz que, por ciúme da fama de Pedro e da afeição e do entusiasmo com que todos o ajudavam, dirigiu-se um dia para ver a obra em construção. Encontrando somente um operário, perguntou-lhe em tom de zombaria: que coisa pensam construir, a Torre de Babel? Diga a Pedro que isto não é nada mais que dinheiro desperdiçado, não poderão fazer nada nunca. Quando Pedro chegou e teve conhecimento de tal recado, disse: isto não foi decretado nem pelo padre, nem por mim. Por quem, então? Deus o decretou e quem viver verá. E efetivamente aquelas foram palavras proféticas porque a obra se realizou, perdurou e fez um bem imenso. Capítulo 9. Cuidados com os enfermos. Seus milagres e sua caridade se estendiam também aos cuidados com os enfermos nos hospitais da cidade e não só no seu que, mais do que um hospital para enfermos, era um centro de recuperação para convalescentes. Por sua grande e profunda fé, ele compreendia que, além das preces e dos sacrifícios, era necessário fazer obras de utilidade ao próximo. Talvez a melhor demonstração deste seu intento sejam as palavras dirigidas a um irmão terciário, seu seguidor, o qual tinha se aplicado somente às mortificações e às penitencias. Disse-lhe: vale mais, irmão, transportar um pobre doente de um leito a outro que tudo aquilo que estás fazendo. Levava aos hospitais víveres e roupas, limpava e transportava os doentes, muitas vezes carregando-os sobre os ombros, numa cadeira especial que tinha feito construir. Para levá-la, às vezes se fazia ajudar pelos negros e indígenas. Como o hospital era só para convalescentes, ele mesmo se preocupava em transportar os enfermos da casa deles para o hospital mais próximo e, quando já estavam curados e em fase de recuperação, colocava-os em sua famosa cadeira e os levava ao seu hospital, onde cuidava deles até que estivessem em condições de voltar para suas casas com seus próprios pés. Sua piedade não fazia distinção de classe, pois servia tanto a cavaleiros como a escravos, e o fazia tanto no caso de simples indisposições, como no de doenças graves. Não experimentava nenhuma repugnância. Aos indígenas, muitas vezes extraía os insetos que se fincavam sob as unhas dos pés, lavava as feridas e chegou ao ponto, várias vezes, quando não tinha panos à mão, de usar sua língua para medicá-los. Disto, que nos dias de hoje parece inacreditável, a história nos oferece 3 testemunhos. Certa vez, enquanto caminhava pela rua, encontrou um índio doente cheio de feridas que, pela sua grande miséria, fora constrangido a jazer no chão, abandonado pelos homens. Pedro se condoeu da sua desventura e como sua caridade não suportava ver doença sem aplicar-lhe remédio, no mesmo instante se prostrou no chão e remediando-lhe as chagas com sua língua carregou-o em seguida sobre os ombros e o levou ao hospital para continuar a curá-lo. João de Arévalo, irmão da Ordem Terciária da Penitência, teve, durante um período, uma perna cheia de feridas da lepra e, tendo encontrado um amigo, contou-lhe com admiração o que lhe tinha acontecido. Que lhe parece a caridade do servo de Deus, Pedro? Ora, neste momento, acaba de medicar minha perna, usando como faixa sua língua. Enquanto Pedro se encontrava no hospital de Santo Alessio, praticando sua costumeira assistência aos enfermos, fez o mais heróico ato de caridade. Levaram-lhe um índio coberto de chagas, mas entre todas havia uma tremenda que lhe tinha inchado monstruosamente o pé, causando-lhe muitas cavidades cheias de pus. No momento em que o cirurgião estava limpando a podridão para curá-lo, apareceu Frei Pedro e disse: não seria melhor trazer um cão para limpar essa ferida? Naquele tempo, era costume, de fato, fazer isso com os leprosos e com os doentes cheios de feridas, principalmente se eram necessitados, escravos, negros ou índios. Por isso o médico, sem espantar-se, concordou e não pensou que o cão a que o irmão se referia fosse ele mesmo.
Pedro, então, se ajoelhou perto do indígena doente e cumpriu com amor a heróica função, diante da admiração e do estupor dos presentes. A história conta que aquela perna gangrenada, que devia ser amputada, na manhã seguinte apareceu completamente sã. No dia 4 de cada mês, Pedro se dirigia ao hospital de São Lázaro, aquele dos leprosos, que ficava fora da cidade, para levar ajuda material e conforto espiritual aos enfermos. Acompanhava-o na visita o padre Bernardino Ovando, que o ajudava em muitas de suas obras, mas particularmente nesta do Lazareto, hospital para leprosos. Encontravam-se ali duas pobres velhas leprosas, tão mal cheirosas e desagradáveis de se ver que nenhum dos enfermeiros queria cuidar delas. Pedro, contudo, as limpava com atenção, levava-lhes roupa branca limpa e, uma vez apresentáveis, fazia assim que se confessassem e comunicassem com o padre Ovando, que celebrava a missa para os leprosos. O bispo Frei Paio Henriques de Ribeira se achava enfermo, sem apetite e fraco. Nenhum médico da cidade estava em condições de curá-lo. Mandou chamar Pedro que, vendo-o estendido sobre a cama, comoveu-se com seu estado. Tinha um afeto particular por Frei Paio, que o ajudava nas suas obras moralmente e materialmente. De seus famosos alforjes tirou uma rosquinha doce e lhe disse: "Irmão, pegue esta rosquinha." Frei Paio comeu a mais para dar prazer a Pedro que por confiar nas propriedades curativas daquele simples doce. Mas assim que a comeu, sentiu-se melhor, pôde imediatamente levantar-se da cama e, dentro de poucas horas, estava totalmente restabelecido, a ponto de ele mesmo poder contar a todos que só aquela rosquinha e nenhum outro medicamento o tinha curado. A mão de Pedro curava homens e animais porque, como São Francisco de Assis, Pedro de Betancur experimentava afeto e ternura pelos animais, que chamava de irmãos. Estes, por sua vez, tornavam-se mansos diante dele e o seguiam como cordeirinhos. Ele levava os que encontrava doentes no caminho ao seu hospital, onde cuidava deles com muita atenção. Dom Andrés Franco era um habitante da cidade e contribuía para as obras de Frei Pedro. Uma noite, este se dirigiu a ele para receber um presente mas, ao abrir a porta, enquanto tinha na mão uma vela para iluminar, Dom Andrés foi assaltado por um cão que tinha acorrentado por ser furioso a ponto de atacar até mesmo seu próprio dono. Com o susto, caiu no chão com a vela na mão, que se apagou quase no mesmo instante em que o cão investia. Pedro, que estava perto, não se assustou, fixou os olhos no cão e disse essas palavras: "Para, irmão, olhemo-nos nos olhos." O cão ficou imóvel, Pedro pegou a vela, que com um sopro tornou a acender-se, e a sua luz examinou o animal, que se deixou acariciar sem a menor atitude de raiva, diante do espanto de Dom Andrés, que mal podia acreditar no que seus olhos viam. Pedro pegou um pedaço de pão do seu alforje e deu-o ao cão, que o comeu na sua mão. Depois, acariciou sua cabeça e lhe disse: "Lembra-te, irmão, de que devemos ser sempre amigos." E contam os cronistas da época que, a partir daquele dia, toda vez que Pedro ia àquela casa, o cão corria ao seu encontro para recebê-lo festivamente, agitando a cauda, e o acompanhava durante toda a sua visita, colocando-se aos seus pés quando Pedro se sentava. Sua fé era inalterável, acreditava firmemente na ajuda divina. E a recebia. Certa vez, ao prestar seus cuidados aos convalescentes, deu-se conta de que não havia nada para comer naquele dia. Os escassos recursos tinham se exaurido e, durante aquele dia não tinha chegado ninguém para oferecer alguma coisa. Os irmãos que o ajudavam não queriam preocupá-lo revelando-lhe a falta de alimento, mas um dos pacientes se queixava de fome e ele, então, tomando conhecimento da situação, disse: "Esperai que agora vamos recorrer à providência." Ajoelhou-se no meio da sala, recitando um Pai Nosso e, mal tinha acabado a oração,
quando se ouviu bater e foi anunciada a chegada de um empregado de uma rica família que trazia, em nome de seus patrões, uma coxa de carneiro e um belo pedaço de vitela. Pedro tinha mandado fazer uma escultura de Cristo ressuscitado para colocá-la no oratório do hospital. Estava pronta e ele não tinha dinheiro para retirá-la. Por isso, pediu um empréstimo de 60 pesos a um conhecido, o Dr. Maurício de Losada, que se ofereceu para dar luz em troca de uma garantia. Pedro não tinha nenhuma, mas prometeu providenciá-la imediatamente. Contudo, não conseguiu encontrar ninguém que lhe desse qualquer coisa de valor suficiente para deixar em garantia do dinheiro. Voltou no dia seguinte, mas levava apenas 20 pesos que um conhecido lhe havia dado e pediu ao médico que lhe fornecesse os 40 restantes, propondo-lhe que iria para a cadeia se não lhe pagasse sua dívida. O médico, ainda desconfiado, aceitou sob a condição de que ele lhes restituísse no fim de 8 dias e Pedro lhe prometeu que os levaria não dentro de 8, mas de 5 dias, caso contrário, ele mesmo iria apresentar-se à prisão. O que fez Pedro? Não se sabe com certeza, mas não há dúvida de que rezou fervorosamente e que a sua firme fé lhe obteve que alguém viesse a dar-lhe a soma necessária que, depois de 2 dias, entregou ao médico usurário. Este, comovido com a fé e a pontualidade de Frei Pedro, deu-lhe a metade como ajuda para suas obras. Pedro consagrou os melhores anos de sua vida ao bem do próximo, para ganhar almas para Deus. Sua caridade se estendia a todos. Ampliou o hospital com um guarda-roupa e uma despensa para os pobres e é costume, ainda hoje, que a congregação betlemita siga essa tradição. Se as roupas que lhe davam precisavam ser ajustadas, ele mesmo as remendava e as encaminhava, pois dizia que se devia dar sempre com dignidade. Aqueles que, por qualquer motivo, não podiam ir-lhe pedir socorro diretamente eram socorridos lá onde moravam. Assim fazia com os prisioneiros nos cárceres, com os escravos e com os doentes nos hospitais. O amor que nutria para com Deus era tão grande que lhe dava forças para sofrer toda e qualquer pena ou dor com resignação e paz. Quando lhe perguntavam o que fazia para resistir tanto, dizia: se alguns homens sofrem prisões e fadigas porque estão em dívida com outros, por que não deverei eu sofrer penas iguais se estou em grande dívida com Deus? Se algumas pessoas lhe pediam esmolas ou qualquer outra caridade, suplicando-lhe por sua vida ou qualquer outro motivo temporal, ele as despedia sem socorrê-las, dizendo: ide embora, irmãos, vós não sabeis pedir. Se, depois, pediam em nome de Deus, imediatamente lhes prestava atenção, fazendo-os refletir que aquela era a maneira justa de pedir. Contam que, certa vez, enquanto se encaminhava para fazer sua visita costumeira aos enfermos do hospital para levar-lhes um pouco de atol, bebida à base de farinha, dissolvida em água ou leite fervido, muito em uso na América, isto é, uma bebida especial que considerava um ótimo alimento para os convalescentes, parou primeiro numa rica casa onde havia um doente. Chegou, nesse momento, a empregada de uma senhora distinta da vizinhança, pedindo-lhe um pouco de atol para sua patroa, também ela de saúde delicada. Mas a empregada, que era jovem e coquete, em vez de fazer seu pedido corretamente e com humildade, com um sorriso atrevido e malicioso pediu-lhe, por amor de sua bela face. Pedro achou o pedido tão desrespeitoso que levantou a mão e lhe deu um tapa, dizendo-lhe que não era aquele o modo de pedir, pois os pedidos deviam ser feitos por amor de Deus. Deu-lhe, todavia, o atol para sua patroa, advertindo-a para que se lembrasse de que sobre seu rosto levava impresso o sinal indicador de que o amor para com Deus devia ser o único motivo dos seus pedidos. Sobre a panela de atol contam-se muitas coisas. Dizem que aquela bebida bastava para todos os doentes e que parecia nunca ter fim. Era uma panela de barro, daquelas que desde sempre os indígenas e as pessoas do campo usam para cozinhar.
Não tinha nada de especial, mas com ela se repetia constantemente o milagre da multiplicação dos víveres e ocorriam outros fatos maravilhosos. Certa vez, quando Pedro ia pela estrada com sua panela sobre o ombro, sendo as estradas pavimentadas e estando ele talvez um pouco cansado, tropeçou e a panela caiu no chão. Contudo, conforme contaram os habitantes estupefatos, a panela de barro não se quebrou nem espalhou pela terra uma só gota de atol. Capítulo 10. Fundação da Ordem Betlemita. A construção do hospital progredia e em muitos casos os auxílios chegavam de forma miraculosa. Num dia de julho de 1664, Pedro retornava de suas visitas na cidade quando encontrou o irmão Nicolas de Leão, terciário de hábito descoberto que estava encarregado da administração. Perguntou-lhe como andavam as despesas e o irmão Nicolas explicou-lhe, com aflição, que já não se podia gastar R$ 1 a mais porque não havia dinheiro e que naquele dia, para as despesas, tinha precisado pedir um empréstimo. Perguntou, então, a Pedro como iria pagar tudo aquilo que deviam pela construção. O irmão Pedro olhou para ele e disse: aquilo que devemos. Eu não devo nada. E se o Senhor não deve nem eu, quem deve, então? Perguntou o irmão Leão, admirado. Deus é que sabe, disse Pedro e, levantando os olhos para o céu, rezou a Deus deste modo: Senhor e Pai nosso, Pai dos pobres, paga tu que és rico, tens dinheiro, tempo, colheitas, cores, cacau, açúcar e tudo aquilo que queres. Eu não possuo nem posso nada. Naquele instante preciso, bateram a porta na portaria e ele saiu para ver quem era. Quando voltou, acompanhava-o um jovem que trazia uma folha na mão. Este jovem traz um sorteio e vem nos pagar uma parte. Vê, agora, quanto devemos e paga imediatamente. É bom saber que se deve pedir com fé e confiança ao nosso bom Deus e Pai. Para obter ajuda para a construção do pequeno hospital e para as outras obras de assistência e de ensino, no mês de abril de 1666, pediu permissão à Cúria para construir uma pequena ermida em cada ponto de entrada da cidade, onde pudesse pedir esmolas. Uma dessas ermidas ficava perto da ponte de Matazano, junto ao convento da Concepção, através da qual Pedro tinha entrado quando chegou a Guatemala, a outra, na entrada para Jocotenango. Ele era visto, então, percorrendo as ruas pavimentadas da cidade, especialmente à noite, levando uma pequena bolsa de couro para recolher as esmolas, agitando sua sineta de bronze, cujo tinido sonoro chamava a atenção dos habitantes da cidade, a quem recordava que temos uma alma e, se a perdermos, não mais poderemos salvá-la. Usava parte das esmolas para fazer celebrar missas para os defuntos, anotava diariamente as ofertas recebidas e pedia às pessoas que lhes davam informações sobre seus parentes mortos, escrevendo os nomes e as datas para rezar particularmente por eles. Sua clarividência lhe permitia saber com meses de antecipação a data de sua morte, que anotava num livrinho para que se pudesse verificar depois que tivesse ocorrido. A fama de Pedro e de suas obras crescia dia após dia e aumentavam os seus seguidores. Sacerdotes e irmãos terciários, pessoas particularmente desejosas de ajudar e servir ao próximo, se aproximavam dele voluntariamente. Teve logo tantos seguidores que pensou seriamente em organizar uma companhia religiosa, que veio a ser aquela dos betlemitas e, como primeiro passo, estabeleceu um regulamento de vida. Discutiu sobre isso com vários sacerdotes e letrados, entre os quais o bispo Frei Paio Henriques de Ribeira, o qual, admirado com a clareza da inteligência de Pedro para os argumentos teológicos, comentou o seguinte com outro sacerdote: que lhe parece, padre, a ciência de Frei Pedro? E tudo aquilo que chegou a compreender em matéria teológica. Ouvi-o tratar alguns pontos com uma inteligência tão superior que dificilmente alguns dos nossos teriam podido entender, apesar da longa aplicação ao estudo.
O sacerdote que escutava, Frei José Monroy, e que pessoalmente tinha se dado conta da mudança extraordinária ocorrida em Pedro e da grande capacidade que tinha alcançado no desenvolvimento e na administração de uma obra que crescia dia após dia, compreendeu que tudo era obra de Deus e que aquela inteligência que agora o iluminava lhe tinha sido negada quando desejava dedicar-se aos estudos superiores, que o teriam conduzido por outros caminhos. Por isso, respondeu assim ao bispo, nisto reconhecer a vossa senhoria ilustríssima as obras de Deus. Pois aquele que encontrou tanta dificuldade no estudo agora fez extraordinários progressos na teologia. Deste modo começou a fundação da Companhia da Misericórdia dos Irmãos Betlemitas, como era chamada na origem, com as regras iniciais redigidas pelo próprio Frei Pedro de São José de Betâncor. Obteve sua permissão oficial do rei da Espanha, imediatamente depois da morte do fundador, por meio de Frei Rodrigo da Cruz, seu sucessor. O objetivo da companhia foi o alívio dos doentes e o socorro dos pobres. Todavia, sua atividade se estendeu até abarcar, além do hospital para convalescentes e estrangeiros, a assistência social e o ensino dos meninos e dos adultos, bem como as obras de misericórdia corporais e espirituais para todos. Em 7 de dezembro de 1663, Pedro enviou o irmão Antônio da Cruz a Castela, para procurar obter pessoalmente do rei Felipe a autorização para a fundação do Hospital dos Convalescentes. Para as despesas da viagem pediu dinheiro emprestado a Dom Fernando Escobedo, ao qual depois restituiu de modo especial. Capítulo 11. Precursor da alfabetização na América Central. Durante os 16 anos vividos na Guatemala, Pedro de Betâncor realizou obras materiais e espirituais de uma importância tal que atravessaram os séculos e que vale a pena evidenciar a fim de que se conheça sua figura em sua total dimensão, e não somente sob o aspecto verdadeiramente religioso, que é o mais conhecido até hoje. Entre essas inúmeras obras, há uma quase desconhecida, a obra de educação a que o jovem Pedro de Betâncor deu origem, tão logo chegou a Guatemala. Por essa iniciativa, com plena justiça e verdade histórica, pode-se chamá-lo de o precursor da alfabetização na Guatemala e na América Central. Quando Pedro chegou a Guatemala em 1651, vinha de Havana, onde permaneceu por quase um ano à espera de uma embarcação que o levasse para Honduras, para onde então ele se dirigia. Durante esse tempo, entrou como tecelão na fábrica de Dom Jerônimo Suárez e este aprendizado lhe foi muito útil em seguida para ganhar a vida. Mais tarde, na Guatemala, empregou-se como tecelão nas tecelagens do tenente Pedro de Armengol, trabalhando para ele por quase 3 anos, de 1651 a 1653. A história nos conta esse particular do seguinte modo. Foi admitido como operário assalariado, com o acordo de que também continuasse os estudos, tendo que encontrar tempo para tudo e afatigando-se para conseguir uma e outra coisa, comendo com os proventos do seu trabalho e fazendo alguma encomenda para poder se vestir. A casa e as tecelagens de Dom Armengol distavam da cidade mais ou menos meia légua. A princípio, Pedro vivia com a família de seu patrão, que lhe era muito afeiçoado, mas depois se transferiu para um pequeno quarto no centro da cidade, atrás da Câmara Municipal. Vimos nos capítulos precedentes como trabalhava tenazmente durante o dia e, depois de terminar, retornava à cidade para visitar os enfermos, nos hospitais, e os prisioneiros, nos cárceres, e todas aquelas pessoas que sabia estarem necessitadas de ajuda. Como falava muito bem, suas visitas eram esperadas e muito apreciadas. Frequentemente escrevia cartas para os enfermos ou para os prisioneiros que não sabiam ou não podiam fazê-lo. Até mesmo os meninos se sentiam atraídos pela sua pessoa e o seguiam pelo caminho quando o viam. Dessa maneira, ele pôde se dar conta da grande ignorância do povo de então, especialmente quanto ao conhecimento fundamental das primeiras noções, tanto da parte dos meninos como dos adultos,
porque não existiam centros ou escolas que facilitassem a educação, particularmente para os pobres e para os incapacitados. As crianças e os adultos sem recursos, os escravos, os indígenas deveriam, segundo Pedro, aprender pelo menos os primeiros elementos da educação, junto com a doutrina cristã. Isso o levou a organizar, no seu modesto quarto, pequenos grupos de alunos e a transmitir-lhes o ensino gratuito tanto da religião como das primeiras letras. A afluência dos alunos foi tal que ele se viu constrangido a recorrer a um professor, a quem pagava com seu salário de tecelão. Desse modo fundou, quase inconscientemente e com a ajuda de bons amigos e colaboradores, a primeira escola de alfabetização na Guatemala, onde se ensinava a ler e escrever aos meninos e aos adultos crioulos e mestiços. Naquele tempo, um menino indígena ou crioulo não era considerado digno de educação, muito menos o adulto. Existia apenas uma escola para meninos que tinha sido fundada pelo bispo Marroquim, mas que se destinava exclusivamente aos filhos de espanhóis e, portanto, a todos aqueles que tinham nascido nas terras da província, toda a América Central, inclusive Chiapas. Os indígenas e os escravos não podiam ter acesso à educação, a não ser aquele pouco que podiam receber em casa ou que aprendiam sozinhos. Vamos ler, em fontes históricas documentadas, como era, na época, a situação. O ensino aos indígenas não preocupou muito, ao contrário, chegou-se ao ponto de embrutecê-los sob o ferro incandescente, o chicote, o álcool e o peso das fadigas mais desumanas. Por outro lado, a escola destinada aos filhos dos espanhóis, fundada pelo bispo Marroquim, chamou a atenção do monarca espanhol que, por meio de uma ordem de 21 de maio de 1553, recomendou que fosse protegida pela autoridade colonial. Com uma ordem real de 3 de junho de 1553, foi ordenado que se estabelecesse uma escola para meninos mestiços, cuja existência foi totalmente desconhecida, ignorando seu funcionamento efetivo. Sabe-se que, diante da porta da igreja de São Pedro, se encontrava um colégio de índios, cuja origem ignoramos. Digna de elogio foi a missão que abraçou aquele apóstolo da caridade, que foi o irmão Pedro de São José de Betâncor, o qual, tendo chegado a Guatemala em 1651, em pouco tempo começou a reunir em sua humilde moradia um grupo de meninos, para lhes ensinar a doutrina cristã e, não satisfeito com isso, com a ajuda de Dom Manuel de Polancos e do irmão Pablo Sanches, ensinou-lhes a ler e escrever. E assim, apesar do medíocre ambiente da época, ali começou a se preocupar com a educação dos meninos e também dos adultos. Pouco tempo depois, quando conseguiu comprar a pequena propriedade de Maria Esquivel, perto da casinha, que tinha consagrado a piedosíssima Mãe dos Pecadores, fez construir outra de palha, menor, que destinou ao ensino dos meninos e usou com refúgio para os pobres doentes, fazendo erigir naquele ponto uma capela, uma enfermaria e uma escola. O trabalho da escola não passava todo por suas mãos, mas estava sob sua supervisão. Para ensinar os meninos a ler e escrever procurou um professor, cujo trabalho pagava com as esmolas que pedia, mas transmitia pessoalmente o ensino da doutrina cristã e do comportamento. Tinha um sininho que fazia soar, proferindo em alta voz estas palavras: Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal, tende misericórdia de nós. Este era o sinal para que os meninos se reunissem para receber o ensino da doutrina cristã. Seu zelo não se limitava a ensinar os jovens, mas também aos homens sem qualquer instrução. Seus cuidados estavam voltados também para as meninas mas, para não deixar que elas se encontrassem com os meninos, contato que é perigoso em todas as idades, estabelecia para elas horários diferentes. As meninas recebiam aulas de manhã e os meninos, à tarde. Seria justo que esse aspecto da vida de Pedro de Betâncor, na qualidade de professor e fundador da primeira escola ou centro de alfabetização popular, fosse reconhecido e exaltado mais amplamente.
O jovem Pedro, de apenas 25 anos e com sua extraordinária sensibilidade social, compreendeu que não eram apenas os meninos que tinham necessidade de aprender, ainda que fossem prioritários, mas que todo aquele que desejasse receber o pão do saber deveria recebê-lo. Assim, com seus pouquíssimos meios, ou seja, apenas com seu salário de tecelão e com as esmolas que pedia, pagava as despesas necessárias a fim de que, com ele, 2 professores depois das 4 da tarde, quando ele tivesse terminado suas ocupações ordinárias, ensinassem a pequenos e grandes, filhos de espanhóis, crioulos, mestiços, indígenas, escravos negros, homens e mulheres, enfim, todos que, sem distinção de idade, raça ou sexo, quisessem aprender a ler e escrever. Deve-se fazer notar que, com seu método adotado espontaneamente de ensinar brincando, com a ajuda de rimas, jogos e cantos, em contraste com as rígidas e austeras normas da época, antecipou em mais de 200 anos aquilo que hoje se reconhece como tendo alto valor na pedagogia moderna. O padre José Garcia da Conceição, em sua História Betlemítica, fala disso da seguinte maneira: para mantê-los atentos, tanto nos exercícios espirituais, como nos escolares e na escuta do ensino da doutrina cristã, procurava tudo o que pudesse constituir uma atração para a infância, levava doces e frutas de presente, com os quais, adoçando o paladar, enquadrava sem violência, mas para suas santas intenções, os caprichos da mentalidade infantil. Para esse mesmo fim, organizava entretenimentos proporcionais à idade, para alegrar o ânimo, e com esse encanto poderoso, os jovens não conseguiam recusar tudo o que ele lhes propunha. Este foi, portanto, o primeiro centro popular de alfabetização que existiu em todo o reino da Guatemala, que vai de Chiapas a Costa Rica. Ainda que não pudesse ser chamada de escola pública, porque não era sustentada pelo Estado nem organizada como tal, deve-se reconhecer, divulgar e exaltar este aspecto maravilhoso e pouco conhecido da vida de Pedro de Betâncor, daquele que justamente pode ser chamado de o precursor da alfabetização na América Central. Capítulo 12. Precursor do serviço social na América Central. Aquilo que, hoje, se conhece como promoção ou serviço social, isto é, a preocupação constante com o melhor modo de vida para os indivíduos, as famílias e a comunidade que constituem a sociedade, teve origem, provavelmente, nos primeiros tempos, na necessidade de se prestar ajuda recíproca. A ideia de que os mais ricos deveriam ajudar os menos afortunados faz parte da ética que se acha na base de todas as grandes religiões. Embora não haja dúvida de que desde os tempos antigos existisse entre os homens um sentimento de solidariedade e ajuda, o primeiro povo em que isso aparece arraigado em caráter definitivo é o povo hebreu. Em seguida, sabe-se que Atenas estabeleceu a assistência para os mutilados de guerra. A partir da Guerra do Peloponeso, em Roma, distribuía-se alimento aos mais necessitados. Nos primeiros tempos do cristianismo, reinava entre os fiéis um verdadeiro espírito de fraternidade. Aqueles que dispunham de meios colocavam-nos à disposição dos sacerdotes para que os distribuíssem à comunidade. A partir de Constantino, no século IV, a Igreja organizou oficialmente seus serviços de assistência de forma mais ampla e, assim, formaram-se os primeiros hospitais, orfanatos e asilos. Na Espanha, houve hospitais desde o tempo dos visigodos. Na Alemanha, em 1552, a assistência pública foi confiada aos municípios. Em 1536, na França, Francisco I determinou que as paróquias se ocupassem dos necessitados. Luís XIV impôs várias medidas para reprimir a mendicância e organizar adequadamente os serviços de obrigação do Estado. A Inglaterra, em 1601, estabeleceu o princípio da responsabilidade pública pela assistência dos indigentes. O espírito e a consciência do serviço assistencial existiam no Velho Mundo, mas dirigidos unicamente aos necessitados, indigentes e doentes que precisavam de cuidados hospitalares.
No Novo Mundo, os primeiros sinais de assistência se encontram na era pré-colombiana, entre os Incas e os Aztecas. Os Incas tinham, por princípio, ajudar o necessitado inválido e o historiador Blas Valera, 40, refere, em suas crônicas, que existiam leis a favor dos pobres, as quais ordenavam que os cegos, mudos e coxos, paralíticos, velhos e velhos decrépitos, enfermos com doenças graves e outros deficientes, que não fossem capazes de trabalhar por si mesmos as próprias terras para vestir-se e nutrir-se, fossem mantidos pelos depósitos públicos e que, ao mesmo tempo, participassem dos banquetes e almoços públicos. Para que na alegria comum pudessem esquecer parte da sua miséria. Alguns códigos astecas mostram que havia, junto aos templos, armazéns de abastecimento do império, nos quais se distribuíam alimento e vestiário aos pobres, e que existiam também edifícios destinados aos doentes e aos indigentes. Durante a época colonial, a legislação das Índias exigia que os espanhóis tivessem pelos indígenas, cuidado particularíssimo com a sua saúde e tratamento, no sentido espiritual e temporal, e que os doentes fossem tratados. Em 1575, o vice-rei do Peru, Conde Francisco de Toledo, impôs uma ordem sobre o trabalho nas minas e sobre os empregados, que continha, de forma embrionária, as bases de uma garantia para a velhice. Mais tarde, as missões jesuítas do Paraguai fundaram as caixas econômicas das comunidades indígenas, junto a lotes de terra para o sustento dos deficientes. No México, o bispo Vasco de Quiroga queria realizar, entre os indígenas mexicanos, um sistema baseado sobre o princípio de dar a todos conforme a necessidade e determinou que cada um contribuísse de acordo com seus próprios meios. Vemos, pois, que a ajuda dada naqueles tempos era principalmente de beneficência e caridade, sendo oferecida normalmente pela Igreja e seus seguidores. Os religiosos na América fundaram os primeiros hospitais para combater a lepra e a varíola, que eram, então, as doenças mais comuns, tratando separadamente os espanhóis, indígenas e negros. Fundaram também asilos para pessoas marginalizadas, para inválidos e velhos, orfanatos para crianças abandonadas. Ao longo das estradas reais, existiam albergues, para consolo dos peregrinos, refúgio dos viajantes e alívio dos aflitos, todos mantidos pela caridade pública e, em parte, pelo governo. Entre esses homens de grande espírito e sensibilidade, merece uma menção especial o frade Bartolomeu de Las Casas, grande figura na história do Novo Mundo que, ao chegar na América em 1502, deu-se conta da injustiça, da exploração e da escravidão que oprimiam o povo indígena, patrocinou leis para protegê-lo e emancipá-lo. Em 1542, o padre de Las Casas, depois de ter estado em outros países americanos, chegou a Guatemala, chamado pelo bispo Francisco Marroquín, e obteve, naquela época, sua maior vitória, que foi a emissão, por parte do rei da Espanha, daquelas que são conhecidas como as leis novas, que aboliam o serviço pessoal e a escravidão indígena. Mais tarde, foi nomeado bispo de Chiapas, que então fazia parte da província da Guatemala. Ali encontrou oposição relativa às suas ideias e foi duramente combatido pela aristocracia recalcitrante da época. Morreu em 1566, passando a história, especialmente na Guatemala e na América Central, como o maior defensor que a raça indígena jamais tinha tido até então. Quase 100 anos mais tarde, em 1651, chegou a Guatemala Pedro de Betancur, outra figura de espírito elevado e dedicada às obras de serviço ao próximo necessitado, que ocuparia na história desse país um lugar especial. Naquela época em que a ajuda era dada quase que somente em forma de caridade e dos serviços hospitalares, havia na Guatemala apenas 4 hospitais. De início, não havia mais que um, o primeiro na sua história, que foi o da Misericórdia, fundado em Almolonga, hoje, Cidade Velha, mas quase não tinha vida.
Era pouco mais que uma cabana de palha que alojou órfãos e inválidos, tendo sido fundado por Frade Matias de Paz, outro apóstolo da bondade que iluminou a Guatemala. Esse hospital foi destruído pelas inundações que arrasaram o solo da cidade e causaram sua transferência para o Vale de Panchoy, hoje, Antígua. De Frade Matias de Paz a história diz o seguinte: acompanhado pelo frade Pedro Ângulo, chegou na cidade da Guatemala e, tendo ambos observado que os indígenas levavam uma vida de escravos, fizeram uma coleta para favorecer os aborígenes e adquiriram um terreno para construção muito próximo da igreja de Nossa Senhora da Candelária, onde fizeram construir uma casa rústica, com telhado de palha, para ali abrigar um hospital destinado aos índios que trabalhavam na construção da cidade. O Hospital de Santo Alessio, como foi chamado esse outro centro fundado em 1553, era como um oásis para a raça indígena. Ali os índios recuperavam a saúde e o vigor, encontrando sempre remédio e consolo da parte daquele nobilíssimo frade. Este foi, portanto, o segundo hospital existente na Guatemala. O terceiro foi o Hospital Real de São Tiago, aberto unicamente aos espanhóis, fundado em 1559 graças ao empenho do bispo Francisco Marroquín. O quarto hospital na história da Guatemala e primeiro no Novo Mundo para os convalescentes foi fundado em 1658 por Frei Pedro de São José de Betancourt. Sobre esta ideia de fundar um hospital para convalescentes, onde se tratavam os doentes que recebiam alta nos hospitais regulares, mas cujo estado de fraqueza física e moral ainda exigia um cuidado especial, escreve Vázquez, cuja obra vem sendo mencionada ao longo desses capítulos, dela falando como a primeira experiência hospitalar desse tipo existente no mundo. É opinião comum e bem fundamentada que Abraão foi o inventor da assistência hospitalar e que o primeiro abrigo ou refúgio para peregrinos foi aquela tenda que fez o santo patriarca ao voltar da peregrinação ao Egito no Vale de Mamre, isto é, Hebron, onde, além do abrigo ou junto com ele, construiu um altar sobre o qual oferecia sacrifícios a Deus. Que esse hospital, primeiro no mundo, fosse para convalescentes e não para tratamento fica claro no mesmo texto do Gênesis, onde se diz que Abraão saiu da porta de sua tenda para saudar os 3 peregrinos e hospedá-los, lavar-lhes os pés e recuperá-los do cansaço da viagem. Outro historiador contemporâneo acrescentou sobre isso. Vázquez relata aí em poucas palavras uma série de dados interessantes sobre centros de tratamento na Guatemala. Mostra que somente quando Pedro de Betancourt realizou sua obra foi dado um passo positivo, pela primeira vez, em benefício da sociedade. É por esse motivo que o irmão Pedro pode ser chamado com toda certeza de pioneira da assistência social. Pedro de Betancourt tinha se dado conta de que para o tratamento dos doentes existiam hospitais, mas que, aqueles que de lá saíam facilmente corriam o risco de uma recaída, ou porque a pobreza lhes negava a comodidade e os cuidados indispensáveis para a convalescença, ou porque sua falta de moderação ou, mais frequentemente, a grande necessidade os levava a nutrir-se de alimentos nocivos, que lhes causavam a morte ou de alguma maneira colocava sua vida em perigo. Decidiu dar remédio a esse grave inconveniente com uma solução eficaz. Sua ideia era fundar um hospital de convalescentes a fim de que, passando os doentes de um hospital a outro, ficasse garantida no segundo a saúde adquirida no primeiro. Esta ideia de um hospital para convalescentes, que difere do conceito de querer cuidar ou ajudar a morrer bem e de dar somente uma esmola ou uma ajuda momentânea, já é portadora dos princípios do serviço social. Contudo, Pedro não se limitou apenas a construir salas e nelas colocar convalescentes, mas considerou que o ar fresco e a vista seriam úteis à recuperação. Por isso, acrescentou à pequena casa, que construiu com suas mãos, a beleza de um corredor muito limpo que, dotado de altas grades de madeira, passava sobre o lado do rio que olha para a Praça de Santa Cruz e servia de distração para os convalescentes.
Esse hospital, com os serviços que desenvolvia, cresceu gradualmente. Além de receber os convalescentes, oferecia comida aos necessitados e hospedagem aos peregrinos, mantinha um guarda-roupa com vestes usadas para os pobres, prestava serviço de ambulatório e sabe-se que era visitado por vários médicos e cirurgiões da época, especialmente o Dr. Maurício Lopes de Losada, amigo de Pedro de Betâncor. Servia também de escola para o ensino das primeiras letras e da doutrina cristã, e de refúgio espiritual para quem quer que tivesse uma aflição de alma. Podemos constatar, assim, através dessa documentação, que o Hospital dos Convalescentes do Irmão Pedro de Betâncor foi o primeiro centro organizado de serviço ou bem-estar social se não no Novo Mundo, ao menos em todo o reino da Guatemala, que se estendia de Chiapas a Costa Rica. Além disso, a atividade de serviço social realizada por Pedro em favor do próximo necessitado se estendeu aos prisioneiros, que tratava material e espiritualmente, aos encarcerados pelos quais, quando podia, intercedia junto à autoridade competente para fazer resgatar a pena com o trabalho ou reduzi-la pelo bom comportamento. Por tudo isso, deve-se reconhecer publicamente que, entre as numerosas obras que esse grande homem deixou, encontra-se aquela de ter estabelecido as bases de um serviço ao limite humano, razão pela qual pode ser chamado justamente de o precursor do serviço social na América Central.